A gente começa esta edição falando sobre um caso que está deixando todo mundo angustiado. A polícia ainda procura por Cleonice de Andrade. Ela foi levada pelo assaltante que invadiu a casa dela em Ceilândia. O marido e os 2 filhos da empresária foram mortos. E parece que o autor já estaria cometendo outros crimes na mesma região. Então vamos ao vivo conversar com a repórter Manuela Borges, que tem as informações, porque, Manuela, parece que esse homem está cometendo novos crimes na região e deixando todo mundo ali aterrorizado, né? Boa noite. Isso mesmo, Vitória. Boa noite a você, boa noite a todos. A informação de agora há pouco é que Lázaro estava fazendo mais uma família refém em Ceilândia desde as 4 horas da madrugada. As vítimas teriam sido liberadas no meio da tarde e contaram à polícia que Lázaro confessou ter sido o autor da chacina. E depois disso, ele ainda teria feito mais uma vítima. Policiais estão, neste momento, fazendo buscas próximo ao posto da PRF da região, atrás de uma mulher que teria sido deixada em um matagal. É uma mega operação atrás de Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, e também do paradeiro de Cleonice de Andrade, de 43 anos. Ela foi levada de casa na madrugada de ontem, quando Lázaro invadiu a residência e matou o marido e os 2 filhos dela. O que chama a atenção é a ficha criminal de Lázaro, que é extensa. Vamos acompanhar na reportagem. Vizinhos da família que foi brutalmente assassinada já haviam sido assaltados pelo mesmo criminoso. Foi no mês passado. Câmeras de segurança flagraram a ação. Os moradores aparecem sentados, conversando, quando, de repente, Lázaro Barbosa de Souza entra no local armado. A família coloca a mão na cabeça e, mesmo assim, é ameaçada. Quando todos se reúnem, Lázaro manda eles saírem do espaço. De acordo com a polícia, o bandido mandou as vítimas tirarem a roupa e obrigou as mulheres a cozinhar para ele. E esse foi só mais um caso, porque as investigações apontam que Lázaro é autor de outros crimes e agia sempre de forma parecida. No dia 26 de abril desse ano, também teria invadido uma residência no Sol Nascente, na chácara 130, manteve o marido e o filho da mulher trancados no cômodo e levou a vítima consigo. Ele levou a vítima para o matagal, onde praticou a conjunção carnal e outros atos libidinosos com muita violência, abandonou essa vítima no local e efetuou um disparo de arma de fogo. A delegada conta que, neste caso, a vítima conseguiu escapar com vida. Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, tem extensa ficha criminal e já era procurado pela polícia. Tem mandado de prisão contra ele na Bahia por homicídio e estupro e mandados de prisão no Distrito Federal por roubo qualificado e outros estupros. Agora, ele também estava agindo em Goiás. Recentemente vinha praticando também crimes graves nas cidades do entorno do Distrito Federal, tais como Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto. Então a importância da divulgação da imagem dele é que possibilite as forças de segurança, tanto do Distrito Federal quanto de Goiás, que estão empenhadas na captura dele, recebam informação da população sobre o paradeiro dele. E quem tiver qualquer informação é só ligar no 197. Bom, desde o início do ano, a equipe do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública do DF, tem trabalhado com pesquisadores da UNB para analisar amostras das variantes do coronavírus. O estudo, em 92 amostras, apontou que aqui no DF, a cepa mais comum é a P1, conhecida como a variante de Manaus. O sequenciamento genômico é feito em amostras de testes realizados nas unidades básicas de saúde. Essa análise é importante porque ajuda o DF a identificar como e onde o vírus está atuando e, a partir daí, tomar medidas de combate ao avanço da doença. A primeira vacina contra a Covid-19 foi o imunizante produzido mais rápido na história, apenas 10 meses. Mas as pesquisas continuam, como as que estão sendo realizadas aqui na Universidade de Brasília, a única instituição do DF que faz o sequenciamento completo do vírus.
Há mais de um ano, o mundo foi apresentado ao SARS-CoV-2, o coronavírus. As ruas ficaram vazias e cientistas começaram uma corrida contra o tempo para descobrir que vírus é esse que se espalhou pelo planeta. Um trabalho silencioso em busca de respostas e tentativas de controlar a pandemia. Só que assim como todos os vírus, o coronavírus foi sofrendo mutações. Surgiram novas linhagens mais transmissíveis e resistentes. E só tem um jeito de saber se elas estão por perto. Aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, pesquisadores fazem o sequenciamento genético do vírus. Um trabalho essencial para identificar quais variantes estão circulando no DF e entender como o vírus tem mudado ao longo do tempo. O trabalho é feito em parceria com o Laboratório Central, o LACEN, que fornece as amostras para análise. Este equipamento, que parece um grampeador, faz o sequenciamento. Ele tem uma placa que faz a leitura do vírus, como se fosse um leitor de código de barras. As informações são armazenadas no computador. A gente faz como se fosse uma máquina de cópias. A gente copia milhares de vezes o vírus artificialmente, que é para aumentar a quantidade de cópias mesmo, porque assim a gente consegue visualizar melhor o sinal. Conhecer o vírus ajuda na criação de novos protocolos de tratamento da doença, além de avaliar a eficácia das vacinas. Cada nova variante, o susto é o mesmo. Será que a vacina vai funcionar contra esses vírus? E aí começa rapidamente, os cientistas começam a fazer os testes, que é para poder saber, funciona. Ele é reconhecido por todas as vacinas. Ou não, essa vacina não funciona contra essa variante específica. Por isso esse monitoramento é muito importante. Foi por meio destas análises que os pesquisadores perceberam que hoje, aqui no Distrito Federal, a variante P1, que surgiu no Amazonas, já é predominante entre os infectados. As amostras desses pacientes nós sequenciamos, por volta de umas 6 amostras, e todas elas tinham um variante, que é o variante chamado P1. Isso lá no começo de fevereiro. E o que aconteceu depois? Semanas seguintes, nós continuamos a sequenciar e esse variante começou a aumentar em proporção. E agora, praticamente todos os sequenciamentos que a gente faz, a gente encontra basicamente esse variante P1. Então, ele se espalhou muito, dominou toda a infecção que ocorria antes com outros variantes e ele está agora predominando no DF. A UNB é a única instituição do DF que faz o sequenciamento completo do vírus. A placa usada dura um pouco mais de 10 dias e tem capacidade para realizar quase 100 amostras. Não é algo barato, né? Custa por volta de R$1.000 cada sequenciamento genômico. Então tem que ter um investimento muito grande. Nós temos investimento de projeto de pesquisa e isso vai acabar. Eu não vou ter recursos para sequenciar por 2 anos, 1 ano. Eu tenho recursos para sequenciar agora 500 genomas, depois disso eu não tenho mais recursos. Então é uma maneira que o governo tem que investir para manter esse tipo, né, de teste, de vigilância, para conhecer o vírus ao longo do tempo. E uma outra estratégia para lidar com o avanço da Covid-19 é a vacinação. E hoje o governador Ibanez Rocha anunciou que a partir de amanhã, pessoas com 55 anos já podem fazer o agendamento para tomar a vacina. Vanessa Vitória, explica pra gente, como que vai ser essa vacinação, esse esquema. Boa noite para você. Olá, Vitória, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, inclusive a informação foi confirmada hoje na coletiva da Secretaria de Saúde. Então, a partir de semana que vem, chegam aí 36.200 doses de vacinas da Janssen. E a partir de amanhã, meio-dia, quem tem acima de 55 anos já vai poder acessar o site para fazer o agendamento. Com relação às doses da Janssen, elas vão ser aplicadas em profissionais que atuam na rede pública de educação. Uma outra categoria que deve ser incluída no plano de vacinação aqui do DF nos próximos dias é a dos bancários. Então, até semana que vem, vão ser mais de 120 mil doses. Mais de 80 mil já estão aqui. É importante lembrar que quando a Secretaria de Saúde abre agendamento para uma faixa etária, são 3 dias para agendar.
feito o agendamento, a pessoa tem 5 dias para tomar a vacina. Por isso, muita gente aí com 58 anos acabou entrando no site da Secretaria de Saúde hoje, não conseguiu fazer o agendamento porque o prazo já venceu. A Secretaria de Saúde estuda aí uma possibilidade de fazer no fim de semana que ainda não foi definido, um mutirão para imunizar e colocar em dia a vacinação de todo mundo que já poderia ter se vacinado, mas que ainda não se vacinou. Vitória. Obrigada, Vanessa. E o nosso jornal volta já. Hoje, lá no Senado, a expectativa da CPI da pandemia era ouvir Wilson Lima. Ele seria o primeiro governador a prestar depoimento à comissão, mas ele não apareceu. Agora, Soane Guerreiro explica pra gente por que o governador não foi. Boa noite para você. Oi, Vitória, boa noite para você, para quem nos assiste. É que a defesa de Wilson Lima entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o governador não comparecesse à CPI ou, se decidisse comparecer, ter o direito de ficar calado para não se incriminar, já que ele já é investigado pela Polícia Federal em uma operação lá no estado que apura possíveis desvios de recursos na área da saúde. A ministra Rosa Weber, então, concedeu esse pedido e ele não veio à CPI alegando uma onda de violência lá no estado do Amazonas. Com a ausência do governador, os integrantes da CPI tiveram uma sessão administrativa, com a aprovação de várias quebras de sigilos de ex-secretários e secretários do Ministério da Saúde e também de ex-ministros. Entre eles, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também teve quebra de sigilo aprovada. Ele que, inclusive, foi beneficiado por um habeas corpus semelhante ao de Wilson Lima, mas compareceu à CPI. O presidente da comissão de inquérito, o senador Omar Aziz, que é amazonense, afirmou hoje que já acionou a área jurídica aqui do Senado Federal para recorrer da decisão do Supremo. Vamos ver um trecho da fala dele. O Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. E, Soane, o receio da comissão é que outros governadores também recorram ao STF, né? Pois é, Vicky, na verdade, outros governadores já recorreram ao Supremo Tribunal Federal também com esse mesmo pedido, mas por enquanto ainda não saiu esse resultado. Os demais governadores alegam que essa convocação, essa obrigatoriedade de depor a CPI, fere o Pacto Federativo, fere a separação entre os poderes. Mas aí, tanto os senadores da oposição quanto da base governista estão preocupados com a decisão de hoje, porque acreditam que pode também beneficiar outros governadores. Mas eles ainda aguardam uma posição oficial em relação ao restante dos governadores para decidirem os próximos passos de investigação da CPI e discutir, inclusive, se mudam a convocação para convite. E aí, nesse caso, a participação não é obrigatória. Vitória, com você. Anne, vamos para mais uma pausa? É rapidinho, a gente volta já. Uma parceria entre o GDF e o Senai abriu a oportunidade de você fazer cursos técnicos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional de graça. São mais de 6.000 vagas em várias áreas, como de alimentos, automação industrial, eletroeletrônica e tecnologia da informação. Todos os detalhes estão no site do Senai, cursos.senai.org.br. O prazo para inscrição termina em 30 de setembro ou até que as vagas sejam preenchidas. E por maioria, o Supremo Tribunal Federal rejeitou 2 ações que questionam a realização da Copa América no Brasil. Os ministros, na verdade, nem analisaram os pedidos porque haveria pendências nas ações. Por isso, nada muda e a Copa América está mantida. Mas continua pendente no Supremo a votação sobre a proposta para que os governos federal e estaduais sejam obrigados a apresentar em 24 horas um plano de medidas para evitar a propagação do vírus. O julgamento termina meia-noite.
E domingo aqui no SBT você acompanha com a gente a abertura da Copa América. Tem Brasil e Venezuela no estádio Mané Garrincha às 6 da tarde. E é claro que Brasília tem casal rival quando o assunto é torcida. Unidos pelo amor, separados pelo futebol. Um amor e uma rivalidade. Brasil, Brasil, Brasil! Venezuela, Venezuela! O relacionamento do casal começou há 2 anos e meio, pouco tempo depois que a Alexandra veio morar no Brasil. O filho dela chegou meses depois que ela estava aqui no Brasil. Aí minha mãe é professora aqui na cidade, trabalha numa creche voluntária e nisso conheceu ele na creche. Aí minha mãe pegou amizade com ele e ficava levando ele lá para casa. Nisso, que ele ficava vindo muito lá em casa, a mãe dele, quando ficava muito tarde, ia buscá-lo. Aí nós ficamos olhando um para o outro, aí nisso o coração bateu. Foi na troca de olhares que o amor surgiu e a família aumentou. Chegou a Alexia, uma brasileirinha. Meses depois nós fomos abençoados por uma filha linda, maravilhosa, que é o nosso novo xodó da casa. Graças a Deus nossa família está em paz. Tudo perfeito até que o assunto seja seleção brasileira e seleção venezuelana. E como o jogo de abertura da Copa América no domingo coloca em campo jogadores dos 2 países, na casa da família, cada um tem seu palpite sobre o placar final. Vai ser 3-0. 1 gol do Neymar e 2 do Gabriel Jesus, que é do meu Palmeiras, cria da casa. Pelo menos não sei, não. Estaria bom demais. O Adsley já convenceu até o enteado de 5 anos, que nasceu na Venezuela, que é melhor torcer pro Brasil. O Brasil é bom, não é não? Vai ganhar bem dos 4-0. 10-0 pro Brasil. Fico com pena da minha companheira, mas não posso fazer nada, né? Futebol é a paixão à parte. Domingo aqui vai ser assim, torcida dividida. De um lado, o pai com os filhos vibrando pela seleção brasileira. Do outro, Alexandra sozinha, pedindo para a Venezuela fazer pelo menos um golzinho. Vamos, Venezuela, eu sei que tu puedes. Nesta torcida toda, quem sair perdedor vai ter que pagar a aposta. Se o Brasil ganhar, ela vai pagar esse mês as contas sozinha. Se a Venezuela ganhar, eu vou pagar sozinho. Bom, vamos, Venezuela, por favor, ayúdame en esa. Eu quero ficar livre de dívidas este mês, pelo menos. As cores da bandeira da Venezuela estão no rosto dela, na maquiagem nos olhos e no amarelo da máscara, que não tem nada a ver com a seleção canarinho, viu? É de mi país, a color amarelo, que representa toda a riqueza de Venezuela. Eu até tentei fazer companhia para Alexandra com meu look vermelho, mas a alegria dela durou pouco. Precisei revelar. Desculpa, também sou Brasil. Copa América é tradição em unir a nação com a mesma camisa em frente à TV. É tradição em grandes rivalidades. O sangue latino em disputas emocionantes. Domingo, a nossa seleção joga em casa, em busca de mais uma taça. A partir das 6 da tarde, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem Brasil e Venezuela. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Eita expectativa, hein? E a primeira seleção a desembarcar para a Copa América é a Venezuela, que vai ser adversária do Brasil na abertura no próximo domingo. A equipe desembarca no aeroporto JK hoje às 11 da noite. Domingo tem jogo, a abertura aqui no Mané Garrincha. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, uma ótima noite e até amanhã, sexta-feira. Tchau!